Então, pessoal, para fixar aí, né, o que nós estamos aprendendo aí sobre tudo nas devidas proporções, nós vamos resolver aí agora mais algumas questões, né, que envolvem grandezas, né? Então, como primeira questão aí, nós temos: Daniel caminha em média 3 quilômetros em uma hora. Baseando-se nessa informação, responda. Letra A. Com essa velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 3 horas e em 5 horas? Bom, pessoal, aqui a gente já sabe, né, que ele consegue fazer 3 quilômetros em uma hora. Como ele quer saber em 3 horas e em 5 horas, tá fácil, né? Porque a gente sabe, né, que para ele rodar 3 quilômetros, ele vai depender das horas, né, que ele vai realizar, né, das horas que ele vai estar realizando essa caminhada. Então, no caso, em 3 horas, o que nós vamos fazer? Os quilômetros que a gente encontra, né, nós vamos pegar as horas e multiplicar pelo valor de uma hora, que no caso, 3 quilômetros. Então eu tenho que uma hora, vou tirar esse S aqui, uma hora equivale a 3 quilômetros. Como ele quer saber 3 horas, nós vamos então pegar o 3 horas, né, e multiplicar aí por 3 quilômetros. 3 vezes 3 é igual a 9, então ele vai conseguir aí fazer 9 quilômetros aí, ó, em 3 horas. E em 5 horas, então nós vamos pegar, né, 5 é as horas, né, e multiplicar aí pelo valor de uma hora, que é 3 quilômetros. 5 vezes 3 é igual a 15 quilômetros. Certinho, pessoal? Então essa aí é moleza para nós. Letra B. Chamando de x, né, o tempo do percurso, e de y a distância percorrida por Daniel, encontre uma função que relacione y e x. Vamos olhar com atenção aqui, ó. Nós vamos chamar de x o tempo do percurso, ou seja, são as horas, ok? E aí nós temos que y será a distância percorrida. A gente sabe que toda função, né, ela é escrita na forma y igual a x mais b. Nós vimos isso, né, nos conteúdos anteriores, ok, pessoal? Lá onde a gente falou sobre forma algébrica da função. Então, a gente percebe claramente, né, que ele está relacionando aqui, né, as duas grandezas, né, estão relacionadas, distância e tempo. Então, a função que nós vamos escrever vai ser a seguinte: como ele quer que a gente relacione aí y e x, então nós vamos colocar y, ou seja, a distância percorrida é igual, e x ele chamou de tempo do percurso. Então, o que nós temos? Precisamos saber a distância percorrida em uma hora, ok? E nós vimos lá do problema, né, na situação, que ele consegue fazer aí 3 quilômetros, ok? Como ele está chamando x de tempo, ou seja, as horas, né, nós vamos representar por x, então eu tenho que em uma hora são 3 quilômetros, então nós vamos colocar aqui 3 quilômetros vezes x horas, ok, pessoal? Ou nós vamos pôr y igual 3x. 3 vezes x, 3x. É tudo a mesma coisa, ok? Então, essa seria a função aí que representa essa situação problema, certinho? Então, olha só. Segunda questão aí, ó. Em 1 litro de gasolina vendida em um posto, há 2 partes de álcool e 10 partes de gasolina pura. Ao encher o tanque de um carro com 50 litros, qual será a quantidade de álcool e gasolina existentes? Bom, aqui nós temos, né? Nós temos 2 partes de álcool, né? E temos 10 partes de gasolina pura. Então nós sabemos, né, que em partes aí, né, nós temos um total de 12. E assim são 10 de gasolina com 2 de álcool, então 12 partes no total. Ok, pessoal? E aí, o que ele quer aí, né? Que a gente descubra em 50 litros
quanto que nós temos aí, né, de álcool e quanto que nós temos de gasolina pura. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos pegar os 50 litros, né, e dividir por 12. Aí a gente vai encontrar os componentes aí em cada parte. Então nós vamos pegar aqui, ó, 50 dividido por 12. Semelhante aí à do sorvete, ok? Então 50 seria o que? A mistura, né, dessas partes aqui. 10 partes de gasolina pura com 2 partes de álcool, ok? Forma essa mistura aqui total, contendo 50 litros. Aí agora nós vamos calcular a quantidade individual de cada substância aí. Então 50 dividido por 12. 50 dividido para 12, né, vai dar 4. 4 vezes 12, 12 vezes 4, 48. Para 50, 2. 2 não dá para dividir para 12, acrescenta um 0 e uma vírgula. 20 dividido para 12 vai ser igual a 1, né? Se eu colocar 2 eu vou passar. 1 vezes 12, 12 para 28. 8 não dá para dividir, acrescenta um 0, 80. 80 dividido para 12 dá igual, vai ser 6, 5, não, vai ser 6. 12 vezes 6 é 72. 72 para 80 sobram 8. Então nós temos aí, pessoal, 4,16 aí, ó, aproximadamente aí cada parte, certo? Então o que nós vamos fazer? Calcular agora cada parte individual, ok? Então, como o álcool é 2 partes, nós vamos ter 2 vezes 4,16. Então vamos aqui, ó, embaixo calcular aqui a quantidade de álcool. Então, álcool nós temos 2 partes vezes 4,16. 2 vezes 4,16, se você fizer aí o cálculo, a multiplicaçãozinha, né, você vai achar aí 8,32. 8,32 litros de álcool. Posso dizer em litros, né, no caso. E aí, agora nós vamos calcular aí a gasolina pura, né? São 10 partes. Então, gasolina vai ser 10 partes vezes 4,16 cada parte. E aí nós vamos ter um total, ó, de 41,6, né? Só deslocar minha vírgula uma casa porque eu estou multiplicando por 10. Então 41,6 litros, ok? Somando as duas partes, nós vamos chegar bem próximo aí de 50 litros. Questão número 3. Carlos e Bruna trabalharam respectivamente 2 inteiros e 1/4 e 3 inteiros e 1/2 horas em um projeto de reparação de obras antigas. Eles receberam R$ 4.224 pelo serviço. Qual será o valor destinado a cada um? Pessoal, veja bem. Aqui nós temos, né, que quando ele diz assim, trabalharam respectivamente 2 inteiros e 1/4 e 3 inteiros e 1/2, se referem à ordem dos personagens aí, né, do problema. 2 inteiros e 1/4 é o Carlos, trabalhou isso aqui, e 3 inteiros e 1/2, Bruna, quando ele diz respectivamente, tá? Então isso aqui se refere a Carlos e isso aqui se refere a Bruna, ok? Nós vamos pegar 2 horas e 1/4, que é de Carlos, ó, vamos escrever aqui, Carlos, né? Nós vamos ter aí a fração dele, que é 2 horas inteiras e 1/4 de hora. Aqui nós já temos 2 horas inteiras, mais... Aí nós vamos calcular 1/4 de 1 hora. 1 hora, né, são 60 minutos. Então nós vamos tirar, no caso aqui, ó, 1/4 de 60. Aí é aquele processo, né? Você pega o 60, multiplica por 1 e divide por 4. Então eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 60 vezes 1, 60. Sobre, que tem 1 oculto, 4 vezes 1, 4. 60 dividido para 4 é igual a 15. Então 2 horas mais 15 minutos foi aí o serviço prestado de Carlos. Ele trabalhou 2 horas e 15 minutos, certinho? O que nós vamos fazer agora, ó?
Vamos agora achar a quantia de Bruna. Bruna, nós temos aí 3 inteiros e 1 meio. É assim? Então, Bruna trabalhou aí, ó, 3 horas inteiras mais metade, ou seja, 30 minutos, né? Metade, 1 meio aqui, ó, de hora, 30 minutos. É assim? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Como tenho horas e minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar tudo isso aqui, ó, para minutos. E aí vai ficar bem fácil, eu vou pegar todo o valor arrecadado dos dois e vou dividir por 1 minuto, ok? E, aliás, eu vou dividir pelo total de minutos. Eu encontro quanto que cada um recebe em minutos, ok? Aí depois eu faço o cálculo individual de cada um, certinho? Então vamos ver, ó. 2 horas, cada hora é 60 minutos. Então se você calcular 60 minutos multiplicado por 2, você vai achar 120. Aqui, ó. 120 minutos. 120 minutos mais os 15 minutos da fração, né? É 1/4, você vai ter 135 minutos. Ó, foi o serviço aí de Carlos, 135 minutos. Agora, Bruna, 3 horas multiplicado aí, né? Por 60 minutos cada hora dá 180. Aí, vou até anotar aqui, 180 minutos. Mais a meia hora, né? Mais 30 minutos, vai dar igual a 210 minutos. E aí, qual é o total em minutos que os dois trabalharam juntos? É a soma de 210 com 135. 210 mais 135, ao todo eles trabalharam, ó, 345 minutos. Ok, pessoal? Vamos lá então. Vou pegar outra folha ali para a gente terminar. Então nós temos aí 345 minutos que os dois trabalharam juntos. Então o que eu vou fazer? A quantia total foi 4.000 e eles receberam, né, 224. Vou fazer uma divisão aqui, ó, por 345 minutos e vou achar quanto que eles receberam ali por minuto trabalhado, certinho? Aí nós vamos fazer o que, ó, 224, você vai armar a continha de divisão como eu fiz aí, né? 4.224, e você vai dividir por 345. Vamos achar um valor quebrado aí, vai dar aí 12,24. Ó. Então eles estão ganhando em média aí R$ 12,24 aí por minuto. Certinho, pessoal? Aí agora tá fácil, né? Nós vamos calcular aí a quantia individual de cada um. Primeiro vamos começar aí por Carlos. Lembra que Carlos foi 135 minutos trabalhados. Então Carlos, deixa eu puxar para cá, ó. Carlos será 135 vezes 12,24. Se você multiplicar 135 por 12,24, você vai encontrar 1.652,40. 1.652,40. Isso aí, claro, você tem que fazer o cálculo, multiplicar direitinho e tal. Aí você vai agora, ó, a Bruna. Bruna, lembra lá, 210 minutos, né? Ela trabalhou 3 horas inteiras, que dá 180, com mais 30 minutos. Então, 210. Que você vai multiplicar por 12,24. E aí nós vamos encontrar, então, o valor de... aqui vezes 12,24 de R$ 2.570,40. R$ 2.570,40. Ok, pessoal? Aí, para você descobrir se realmente a soma dos dois, né, tá dando 4.224, efetua aí para você ver, ó. Você vai chegar bem próximo porque a nossa divisão aqui ela deu quebrada. Ela deu uma dízima, né, periódica. Então vai faltar aí alguma coisinha para dar o valor total de 4.224.
Mas eu vou pegar aqui, ó, a quantia de Bruna 2.570,40 e somar com 1.652,40. E aí nós temos aí R$ 4.222,80, tá? Chegamos no valor próximo, por conta que aqui deu, né, quebrado. Ok, pessoal? Então é isso aí.